Visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Web TK Gospel. Está começando então mais uma segunda-feira, está começando o seu programa Saúde e Bem-Estar, né? Hoje o último dia do mês de agosto, 31 de agosto, 7h02 da noite. Estamos então iniciando nosso programa hoje que estaremos falando sobre um assunto bem importante para a nossa saúde, que é sobre as doenças crônicas. Então você fique ligadinho aí conosco, já vai mandando o seu recadinho para o nosso WhatsApp, que é 997546922. A gente já tá ligadinhos lá no Facebook, você pode compartilhar, você pode curtir e comentar também lá. Pelo site também no www.radiotecgospel.com.br também você pode nos ouvir por lá. E temos o aplicativo também, que é só você baixar na Play Store, que é o Rádio Web TK Gospel, você pode ir baixando lá. E hoje, né, mais uma vez, eu estou aqui com a Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite. Quero deixar aqui meu boa noite a todos que estão nos ouvindo. E como a Natália falou, fiquem ligadinhos aí no programa hoje, que terá um assunto bem interessante sobre as doenças crônicas, né? E como ela falou, compartilhe, né? Mande para os seus amigos. Fiquem ligadinhos aí conosco. É isso aí, então, como a gente falou agora no começo do programa, né? Hoje o nosso tema é especial, nosso tema é sobre as doenças crônicas. A gente vai trazer várias perguntas, várias curiosidades, vários questionamentos sobre essas doenças crônicas. Vamos explicar algumas delas, não todas, mas algumas delas a gente vai estar trazendo aqui. Né, as doenças também, principalmente agora nesse tempo de umidade, nesse tempo de frio, né, que um dia tá frio, outro dia tá calor, um dia tá com 2 graus, outro dia tá com 30 graus. Então a gente vai estar trazendo algumas doenças, né, que são congênitas e não congênitas, né, que já vem da genética desde quando a gente nasce, que a gente tem durante a nossa vida, a gente vem contraindo, né, durante a nossa vida. Então você fique aí conosco. Não esqueça então de já compartilhar lá no nosso Facebook. A gente está aqui com o nosso WhatsApp. É só mandar o seu recadinho aqui para nós. Então vamos aí começando com o nosso tema de hoje, né? Sobre as doenças crônicas, que é um assunto bem importante, um assunto de grande relevância, né? A todos os meias doenças. E as doenças, elas acometem muitas pessoas ao longo dos anos, né? Mas apesar disso, as informações sobre elas são muito vagas, né? A gente não tem, assim, diagnóstico, tratamento e prevenção, né? Então elas são muito vagas. Os próprios estudiosos, até na área da saúde, ainda não foram capazes de compreender, de identificar as causas ou até mesmo encontrar uma cura para esse tipo de doença. E todos os tratamentos são apenas maneiras de controlar a doença e retardar a progressão. Então, se as doenças crônicas, elas não têm cura. A gente vai até falar sobre algumas, tipo a sinusite, a renite. Elas são doenças crônicas que não têm cura. Elas só têm aquele tratamento que tu toma aquela devida medicação, faz aquele tratamento e passa um tempo, você faz de novo o tratamento
né, se cura daquilo, mas ela tá sempre ali. Principalmente a sinusite ali que a gente tem na face, na parte do rosto, que ela fica ali incubadinha, e se a gente pega um pouquinho mais de frio, acaba ela trazendo aquela dor chatinha, aquela dor de cabeça, aquela inflamaçãozinha, né? Daí a gente toma antibiótico, faz o tratamento correto e ameniza, mas daqui a pouco volta de novo, dependendo da temperatura. Então, assim, ó, doenças crônicas, ela ainda não se achou um remédio para curar ela totalmente, para ela não vir a se propagar de novo no nosso corpo. E mesmo sabendo pouco sobre as causas e curas, as doenças crônicas, elas são estudadas, então, frequentemente, e é de diversas informações, das quais muitos desconhecem, né? E elas também estão associadas a uma única causa, né? Normalmente, são decorrentes de múltiplos fatores relacionados, que podem ser condições de saúde, obesidade, doenças congênitas, né, que se adquire com o nascimento, doenças genéticas produzidas por alteração no nosso DNA e comorbidades, que são coexistências das doenças. E alguns hábitos de saúde, embora os fatores de risco eles devam ser considerados em um conjunto para compreender e tratar uma doença crônica, ela pode estar relacionada com até mesmo o hábito de vida que influenciam no seu surgimento. E algumas estatísticas também bem relevantes aqui sobre as doenças crônicas, que segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas, elas não são transmissíveis, né, como as doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas doenças crônicas, elas não são transmissíveis. Elas são responsáveis por 63% das mortes no mundo. É um número bem elevado. E só que no Brasil, ela é a causa de 74% dos óbitos. Então, né, a gente tem várias aí, doenças cardíacas, hipertensão, AVC, várias doenças que causam, então, que elevam, então, esse número de óbitos. E, porém, a maioria das doenças crônicas, por ser prevenida ou controlada, possibilitando viver com uma qualidade melhor de vida. Então, para isso, é preciso, em primeiro lugar, conhecer a doença e, em segundo, tratá-la de forma correta, completa e até mesmo contínua, né? Então, fazer aquele tratamento mais longo. E, conforme esses dados da OMS, ela estima que até 2030 a gente terá um aumento de 50% da população com algum tipo de doença crônica. Então, assim, ó, para nós, aqui tanto no Brasil quanto no mundo, é um fator muito grande, né? É uma porcentagem enorme que a gente tem aqui. Vocês imaginam, 50% até 2030, a gente está em 2020, né? Então, não vai faltar muito tempo para chegar aí. E os dois principais tipos, né, de doenças crônicas que a gente mais conhece, assim, que existe vários, né? Mas os mais, assim, os principais, que são aquelas doenças congênitas, que são aonde a gente já nasce com a doença ou ela desenvolve naqueles primeiros meses de vida. Né? Elas são consideradas doenças crônicas, como a fenilcetonúria, a espinha bífida e as cardiopatias congênitas. E também a gente tem as doenças crônicas não congênitas, que já é o percurso dessas doenças é longo, né? E muitas vezes é um processo de cura bem lento, ou até mesmo inexistente. E tomando uma condição permanente, então, em nós. Então, né, tem essa diferença. A genética ali, doenças crônicas congênitas, então, é quando a gente nasce. E as não congênitas é porque a gente adquiriu ali, então, no decorrer da nossa vida, já até mesmo adulto, né? E é aquela doença que ela vai, ela volta, ela tá sempre ali, ela não tem cura mesmo. E as principais doenças crônicas aqui no Brasil é a asma, né? Ela é uma doença até respiratória, né? E a gente tem vários tipos de doença. Então, algumas a gente vai estar falando aqui, como a asma, a gente vai estar falando a hipertensão, o AVC, a diabetes. Mas as principais aqui no Brasil, então, é a asma, as doenças pulmonar obstrutiva crônica, que são aquelas bronquites, o efizema pulmonar,
A gente depois tem as doenças cardiovasculares, que são as doenças com condições, né, que afetam o nosso coração, os vasos sanguíneos. E depois a gente tem também a hipertensão e o AVC. Além disso, elas tendem a afetar principalmente as pessoas acima de 50 anos. E sobretudo os homens que costumam, em homens, né, que costumam ser silenciosos e não apresentam sintomas. Então agora a Amanda vai estar falando ali um pouquinho sobre a asma, né? Que é uma doença respiratória, né, Amanda? Isso mesmo. A asma, ela ocorre devido a uma inflamação que afeta as vias aéreas, prejudicando a respiração e provocando respiração curta e rápida, falta de ar, tosse, chiado e aperto no peito. Esses sintomas, eles pioram geralmente à noite e nas primeiras horas da manhã, ou também na exposição à prática de exercícios físicos, exposição à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Vários fatores ambientais e genéticos, eles podem gerar e agravar a asma, como o clima, poeira, ácaros e fungos, fumaça, pelos de animais, gripes ou resfriados. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE no Brasil, cerca de 6,3 milhões de pessoas declararam sofrer da doença. Então é um número aí bem elevado, né, de pessoas que sofrem com a asma. É isso aí, e depois, em seguida, ali a gente tem, sobre a asma era isso, né? E aí depois a gente tem ali as doenças cardiovasculares, né? Como eu falei ali antes, que elas são aquelas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. E elas também podem ser divididas nas categorias, né? Coronariana, cerebrovascular, artéria periférica, reumática, congênita, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E aí depois a gente tem ali a hipertensão e o AVC. Isso daí. A hipertensão, ela é conhecida popularmente, né, como a pressão alta. Ela é caracterizada por aumentar a pressão sanguínea nas artérias. Nessa doença ocorre a contração dos vasos sanguíneos, forçando assim o coração a se esforçar mais em sua função. Essa doença é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, né, o AVC, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Os sintomas da hipertensão, eles aparecem tarde, apenas depois da doença já prejudicar o organismo. Esses sintomas são dor de cabeça, mal-estar, tontura, zumbido no ouvido, visão embaçada, fraqueza e podem ocorrer também dores no peito e sangramento nasal. Em 90% dos casos, o problema é genético, é herdado dos pais. Mas há vários fatores que influenciam a ocorrência desta, como a obesidade, estresse, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, a falta de atividade física, altos níveis de colesterol e consumo elevado de sal. Cerca de 31,3 milhões de pessoas afirmam ter hipertensão. Então aí também, né, é um número bem elevado de pessoas que possuem a pressão alta. É verdade. E sempre lembrando também, né, que a gente fala que os sintomas e tudo agora, e a gente às vezes fica pensando no nosso dia a dia, ai, eu tô com isso, eu tô com aquilo, as gurias falaram que pode ser isso, né? Gente, todos os sintomas que a gente sente, a gente deve procurar um especialista, a gente deve procurar um médico, né, para tratar, para dizer, doutor, eu quero fazer um check-up, eu quero fazer exames, né, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, né? E nunca dizer para o médico, eu acho que é tal coisa, eu acho que pode ser hipertensão, eu acho que pode ser diabetes, porque também a diabetes tem uns sintomas assim muito relevantes, né? Sentiu sede, sentiu muita fome e come muito doce, eu tô com diabetes. Não, tem que procurar um médico, tem que procurar alguém que saiba, né, que te direcione, que mande você fazer exame para realmente saber. Né? Claro, é um sintoma, mas não quer dizer que eu tô com esse sintoma, agora é essa tal doença. Não, pode ser apenas a sede, porque assim, às vezes a gente sente sede, às vezes não é diabetes, às vezes a gente sente sede, é o nosso corpo que já tá assim, que tá pedindo água, que tá pedindo uma hidratação, que talvez a gente ficou o dia inteiro sem tomar água. Então, não significa que seja a diabetes. E aí depois agora tem, né, essa explicação da diabetes. Isso mesmo, né? Como a Natália falou, se autorremediar nunca é a melhor opção. E antes de falar da diabetes, nós só vamos falar aqui sobre o AVC,
que a gente havia comentado antes um pouquinho sobre ele, agora nós vamos nos aprofundar mais. O AVC, ele ocorre quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Alguns sintomas do AVC são a alteração da fala ou compreensão, fraqueza, formigamento na face, braço ou perna e geralmente isso ocorre em um único lado do corpo. Confusão mental, alteração do equilíbrio, coordenação, visão e alteração também no andar, pode causar tontura, dor de cabeça súbita e intensa e sem causa aparente. Alguns fatores de risco para desenvolver um AVC são a hipertensão, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, fumo, uso excessivo de álcool, sedentarismo, idade avançada, genética e também ser do sexo masculino influencia, para a ocorrência de AVC. E há 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, que ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução ela pode ocorrer devido a uma trombose ou embolia. E esse é o tipo mais comum do AVC, ele representa 85% de todos os casos. Há também o AVC hemorrágico, que ocorre quando há o rompimento de um vaso cerebral, provocando a hemorragia. Essa pode ocorrer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Esse tipo de AVC ele não é tão comum e é responsável por 15% de todos os casos, mas o AVC hemorrágico pode causar a morte com mais frequência que o AVC isquêmico. Cerca de 2,2 milhões de pessoas já tiveram AVC. É um número bem elevado, né? De pessoas e todos os dias, na verdade, tem alguém que sofre com isso. Às vezes ele é tão rápido assim que às vezes as pessoas nem principalmente acho que o isquêmico, que as pessoas nem sabe que tem. E antes da gente continuar, passar para a próxima parte ali, eu quero deixar aqui o recadinho aqui de um abraço aí para a Jussara, que está aí nos escutando, para o Guilherme também, que está aí ligadinho conosco, para a Gabriela. Lembrando também, que amanhã, no Louvor e Adoração aqui com o Júlio Alcione, a gente terá o tio Pedro, Para quem não sabe, é o pastor Pedrinho, mas amanhã ele estará aqui como o tio Pedro, Como aquele presidente do grupo de jovens, vai contar um pouquinho da sua história. Então você aí que tá ligadinho aí conosco, não perca amanhã o Louvor e Adoração a partir das 10 horas da noite aqui na sua Rádio Web TK Gospel. Fiquem aí ligadinhos, que durante a semana a gente tem programações bem diversificadas, louvores bem diversificados, assim, do gauchesco, do eletrônico, da gaudéria, todos os tipos de música e de hinos a gente tem. A gente tem também reflexões. Tem também a nossa parte ali do comércio, onde a gente tem várias propagandas dos nossos patrocinadores, dos nossos companheiros que estão aí juntamente conosco, E não só hoje aqui no Saúde e Bem-Estar, mas também depois no Vida Feminina a gente tem ainda uma programação às 9 horas da noite. E ainda hoje a gente tem também o Papo Teológico às 10 horas da noite, então você também não pode perder. Então, a gente tem uma programação bem diversificada durante a semana. E o que a gente tem na terça mesmo, Amanda? Na terça-feira, nós iniciamos cedinho aqui como o Roda de Galpão, como Júlio Alcione, das 6 às 7h30 da manhã. Depois, das 7h30 às 11h30, nós temos programação livre. Das 11h30 a 1h, nós temos a Hora da Informação com o Guilherme Amaral. E depois da 1 até as 9 horas da noite, nós temos a programação livre. Então aqui fica o convite, para você que está nos ouvindo, quer fazer sua propaganda, o seu comercial aqui conosco, pode entrar em contato aqui com a rádio pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br. Eu vou repetir aqui porque eu errei ali. E-mail contato@radiotkgospel.com.br. Ou então pelo WhatsApp comercial, que é 997871378. E na terça-feira nós temos ainda às 9 horas o Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos, que vai até às 10 horas da noite. A partir das 10 da noite, nós temos até às 11 horas o Louvor e Adoração com o Júlio Alcione, que, como a Natália falou, amanhã estará aqui como tio Pedro. Isso mesmo, tio Pedro, que é o pai da Gabriela,
né? Então você não pode perder o programa de amanhã. E a gente vai agora passar para a próxima parte, depois a gente continua com a nossa programação da semana. E o próximo ali assunto que a gente vai tratar é sobre o câncer, que também é uma doença crônica. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer é um nome, na verdade, dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células, que invade tecidos e órgãos e se dividem, então, rapidamente, né? Essas células, elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo, né? Aquelas chamadas metástases. Então, a gente tem, né, os cânceres com mais incidência aqui no Brasil são o câncer de traqueia, brônquio e pulmão. Depois a gente tem o câncer de colo e reto, o câncer de mama, que é o, né, até mês que vem, no próximo mês de outubro ali, a gente estará falando então sobre o câncer de mama. A gente depois tem o câncer de estômago. Lá em novembro a gente tem o câncer de próstata, né, que é mais relacionado aos homens. Tem câncer de fígado, pâncreas e os cânceres que acometem o sistema nervoso central. O câncer, que ali são os tumores, no caso, né? Depois a gente tem o câncer de esôfago e os sintomas, eles se manifestam de diversas formas. Desde caroços, né? As mudanças de hábito fisiológico, a perda de peso sem motivo. Portanto, é muito comum que se detectem essas doenças em estágio mais avançado, geralmente por meio de biópsia. O tratamento são aqueles relativos, né? Mas o mais comum que a gente vê aqui no Brasil é a quimioterapia, a radioterapia. São esses mais comuns, assim. Depois a gente tem as doenças renais crônicas, as doenças neuropsiquiátricas, como a depressão, distúrbios relacionados aos abusos de álcool e outras drogas. E depois a gente tem as doenças de Parkinson e Alzheimer. Mas eu acho que ainda lá na diabetes, né, mano, que eu acabei pulando a diabetes, a gente tem também vários tipos de diabetes, né? Sim, isso mesmo. A diabetes, ela provém de 2 tipos. Da diabetes do tipo 1, que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente, ou nenhuma, levando ao excesso de açúcar no sangue. Ela ocorre geralmente na infância ou na adolescência, mas também pode ser diagnosticada em adultos. E esse tipo de diabetes ele é sempre tratado com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas. Tem também o tipo 2 de diabetes. Ele ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a quantidade de insulina que produz. Esse tipo de diabetes está relacionado à forma com que o corpo processa a entrada do açúcar no sangue. Ele ocorre geralmente em adultos, mas crianças também podem apresentar. E ele pode ser controlado com atividades físicas, planejamento alimentar, uso de insulina e outros medicamentos. Há ainda o diabetes gestacional. É uma condição temporária que ocorre durante a gravidez. Ela afeta entre 2 a 4% de todas as gestantes e implica risco aumentado do desenvolvimento posterior à gravidez de diabetes para a mãe e para o bebê. Alguns sintomas da diabetes num todo são fome frequente, sede constante, fraqueza, vontade de urinar várias vezes ao dia, fadiga, mudanças de humor, visão embaçada e feridas que demoram para cicatrizar. E ali, como a Natália falou, né, também a questão de gostar muito de comer doce, comer vários doces, né, isso também pode ser um sintoma da diabetes. É isso aí. E aquela pessoa que, né, às vezes pensa assim, a diabetes dá mais em idosos ou gestantes. Não. A diabetes, ela agora está presente também na vida de crianças de 5 anos. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado, né? Porque a gente, às vezes, vê as crianças são mais gordinhas e tudo. Então, é importante tomar esse cuidado, é ficar atenta, porque até então, às vezes, como a Amanda falou ali, ela é genética, né? Ela pode vir de vó, de pai, de mãe. Então, assim, é importante ficar atento com as crianças, principalmente, porque elas gostam de comer doce e acabam comendo mais doce do que se alimentando, né, de proteína, se alimentando de carboidrato, essas coisas assim, que são aqueles alimentos que vão nutrir ela.
que vão amenizar para que ela não tenha outras doenças, para não desencadear outras doenças. Então, é muito importante ficar atento, porque a gente sabe, né? Criança gosta de doce. Então, é importante, assim, não deixar só comer besteira, só comer doce. É importante ficar atenta e dar outros alimentos que fortalecem a imunidade, fortalece ali o seu crescimento. Então, a diabetes, ela não está mais só em idosos, ela agora também, né, como eu falei ali, crianças de 4, 5 anos já têm diabetes constatada e precisa já direto entrar com a insulina. Ela já nem toma mais medicação, porque não adianta mais de tão alta que tá. Então, ela já entra direto na insulina. Então, é bem importante os pais, né, tomar esse cuidado, os pais ficarem atentos ao que as crianças vêm consumindo, né? E não deixar elas consumir tanto doce, diminuir um pouco. Mas a criança gosta tanto de doce. Gente, eu digo pra vocês assim, ó, é melhor dizer um não pra elas, às vezes, por causa do doce, do que acabar essa criança vindo, né, que ela venha a ter outros tipos de doença. Então, isso é muito importante. Às vezes, diz um não, ela vai ficar brava, tu vai ficar chateada de dizer esse não. Mas lá na frente, você vai ver que é bom pra ela. E ela também vai ver que é bom pra ela mesmo. Exatamente isso aí que a Natália falou, né? O cuidado, ele tem que vir desde pequeno, né? E uma coisa que muita gente fala, que eu já ouvi de várias pessoas, e é realmente a verdade, que o melhor remédio de todos é a prevenção. Se houver a prevenção, não vai ser necessário o uso de outros medicamentos, muitas vezes não ocorrerão algumas doenças, né? Então, isso é algo bem importante, esse cuidado, né? Desde pequeno, né? E levar para a vida toda esse cuidado, né? Não é, agora eu sou adulto, vou comer um monte de doce, não. Continuar sempre com esse cuidado. Então, antes de passar agora para o nosso próximo assunto, a gente vai ganhar, né, faturar um pouquinho. Então, a gente vai de propaganda, de comércio, e aí a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Web TK Gospel, é seu curto e compartilho. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel.
Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou por comprar na loja. E nós entregamos na sua casa. Aceitamos cartões, alimentação, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. É isso aí, então, você que está ligadinho aí conosco, ou que acabou de entrar aí conosco. Hoje, então, o tema do nosso programa Saúde e Bem-Estar é sobre doenças crônicas. Então, para você que perdeu aí os 30 minutinhos anteriores do nosso programa, não se preocupe, porque todos os programas estão gravados, nossos programas estão lá no YouTube. Durante a semana a gente vai colocando lá, então mesmo você que chegou agora, que não conseguiu assistir o comecinho ali, você pode assistir depois pelo Facebook, né? Ou então lá no YouTube, que a gente também vai disponibilizar lá durante a semana. Então, continuando a falar sobre as doenças crônicas, uma curiosidade que até pouco tempo, a gente está em 2020, uns 7 anos atrás, não era conhecida e que agora é considerada como uma doença crônica, é a obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica. Em 2013, uma das organizações médicas mais influentes no mundo, a American Medical Association, decidiu classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos, as outras entidades médicas internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, reconheceram a condição como um problema crônico, que necessita de tratamento específico e de longo prazo. A inatividade física é a quarta principal causa de morte no mundo. Ao longo da vida, as pessoas desenvolvem uma ou mais doenças e os dados são alarmantes. A Revista de Saúde Pública da USP confirma: no Brasil, cerca de 70% das pessoas possuem hipertensão,
obesidade e diabetes, o que coincide também com a taxa de sedentarismo. Então, uma alta taxa, né, alarmante. Então, 70% das pessoas, né, não praticam, então, atividades físicas, elas têm hipertensão, obesidade e diabetes, né? Isso tudo leva, então, ao sedentarismo, né? Então, ela é considerada hoje como uma doença crônica. Doenças crônicas, elas são enfermidades de maior impacto na saúde pública. E as doenças de maior impacto, que causam, né, maior impacto aqui, é as doenças cardiovasculares, os cânceres, particularmente do cérvio uterino, o de mama em mulheres e o de estômago e pulmão e próstata nos homens. Os diabetes mellitus, as doenças respiratórias crônicas, né, e esse aumento rápido da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis vem afetando o desenvolvimento social e econômico de vários países. E ali as doenças respiratórias crônicas, elas estão associadas, né, à bronquite, à asma, ao efizema pulmonar, todas aquelas ali, então, entraria nessas doenças respiratórias crônicas. Problemas na coluna, né, em segundo lugar no ranking das doenças crônicas. A Pesquisa Nacional de Saúde traz o percentual de brasileiros que afirmam ter recebido um diagnóstico médico de problema crônico na coluna. Atualmente, 27 milhões de adultos nos países são acometidos pela doença, o que correspondem a 18,5% da população. Os problemas lombares são os mais comuns e a prevalência também é maior entre mulheres, que é 21%, ante os homens, que são apenas 15%. E mesmo assim é um número alto, né, bem elevado. E dentro dessa doença aí crônica da coluna, a gente tem a osteoporose, né, que é muito comum entre mulheres acima de 45 anos. A osteoporose, ela é uma condição que deixa os ossos porosos e frágeis. Os sintomas apenas aparecem condições avançadas, dores localizadas nos joelhos, quadris e braços. A doença causa deformidade e redução de estatura e perda de massa óssea, muitas vezes pelo uso de determinado medicamento, problemas endócrinos ou renais. A desendometriose óssea e a avaliação de histórico familiar são também, né, os principais meios de identificação da doença. E, infelizmente, não existe cura para a osteoporose, mas as orientações preventivas e o tratamento devem ser seguidos de forma a evitar a perda óssea. Então, tipo assim, principalmente as pessoas mais velhas, né, mais idosas, que estão sempre, que nunca param, né, que são ágeis. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque quem tem osteoporose, então os ossos, eles são mais frágeis. Então qualquer batidinha, qualquer movimento meio brusco, pode às vezes haver um deslocamento, às vezes haver até mesmo uma quebra, né? Por ser, então, mais frágeis esses ossos. E depois também a gente tem a doença de Parkinson, que é uma doença... Isso mesmo, a doença de Parkinson, ela é um distúrbio neurológico do movimento progressivo e degenerativo. Ela afeta diretamente o sistema nervoso, prejudicando a movimentação dos membros. Alguns sintomas desta doença são tremor constante e involuntário, rigidez, inflexibilidade, lentidão ou ausência dos movimentos e dificuldade de equilíbrio e coordenação. Essa doença ocorre geralmente entre pessoas de 50 a 79 anos e raramente ocorre em crianças ou adolescentes. Então, essa doença, né, ela prejudica, né, ela acontece com as pessoas mais que estão começando a ficar idosas, né, no caso, consideradas idosas. É isso aí. E depois a gente tem também o cortisol, que ele é o causador dessas doenças crônicas. Ele é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal. É liberado quando a gente está estressado. Isso é uma curiosidade, Amanda, que eu realmente não sabia. Então, é uma coisa bem importante. Então, o cortisol, ele é um hormônio, né? Produzido
glândulas suprarrenais e então ele libera quando a gente está no estágio ali estressado. Ele provoca a liberação de glicose no sangue para então evitar uma grande quantidade de energia aos músculos. Então ele tem aquela liberação liberação da glicose para então, né, não sobrecarregar os nossos músculos. Ele tem também o objetivo de nos dar mais energia em situações de emergência. Quando o estresse se dá em um momento específico, o organismo volta a restabelecer os seus níveis hormonais. Quando a situação se prolonga por um longo período de tempo, aparecem sintomas adversos como a mudança de comportamento, a irritabilidade, sentimento de ira e desmotivação. Volta também aquela história da hipertensão. Também está associada a isso. Dor de cabeça, problemas digestivos, falta de apetite ou fome. Desproporcional, no caso, as dores musculares, a perda de memória, o desequilíbrio do sistema imunológico, o estresse de um dos fatores, né, que tem mais aumento a probabilidade de doenças cardiovasculares, que aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, aumentando então a necessidade do oxigênio do corpo. E depois a gente tem a doença de de Alzheimer. Isso mesmo, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, que se manifesta apresentando uma deterioração da memória. A causa deste ainda é desconhecida, mas acredita-se que tem a ver com a genética. Como a Natália comentou antes, né, essas doenças crônicas, elas não têm muito conhecimento sobre a causa destas, né? Sobre o que causa elas, o que pode levar, né, à ocorrência dessas doenças. Mas eles continuam, né, ao longo dos anos estudando sobre isso, né? Geralmente, a doença do Alzheimer, né, ela ocorre geralmente em pessoas mais idosas. E os seus sintomas são: o primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Alguns outros sintomas que vão aparecendo, né, ao decorrer do desenvolvimento dessa doença, né, é a repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversas e pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade para encontrar caminhos conhecidos e dirigir automóveis, agressividade, irritabilidade e interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos. Essa doença, né, o Alzheimer, ele apresenta 4 estágios. O primeiro estágio dele é na forma inicial, né, ocorrem alterações na memória, personalidade e habilidades visuais e espaciais. O estágio 2, que ocorre de forma moderada, ele apresenta dificuldades para falar, realizar tarefas simples e coordenar os movimentos. O estágio 3, que é a forma grave, causa, né, a resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiência motora progressiva. E tem ainda o estágio 4, que é a forma terminal. Nesse estágio ocorre a restrição ao leito, mutismo e infecções intercorrentes. A prevenção para essa doença é estudar, ler, manter a mente sempre ativa, realizar atividades em grupo, exercícios matemáticos, jogos inteligentes, praticar atividades físicas regulares, ter uma alimentação saudável e regrada e não consumir bebida alcoólica. O tratamento é feito através de medicamentos e atividades que auxiliam na memória. Então, algo bem interessante, né, que a gente sempre está exercitando o nosso cérebro, né, através de atividades, problemas ali que a gente tem que resolver, atividades em grupo, para que a gente possa evitar, né, a ocorrência da doença do Alzheimer. E também até mesmo os alimentos, né? Tem aqueles alimentos que estimulam a nossa mente, que tem aquele fortalecimento do sistema nervoso ali central. E é muito importante também ficar sempre ligado nessa doença, porque às vezes a gente tem em casa, né, nossos avós ali, bisavós, e às vezes eles estão com esses sintomas, eles estão começando a ter aquele primeiro sintoma que às vezes é esquecer do leite no fogão. E a gente acha que é normal, né? Aí esquece uma, esquece duas, esquece 3. Só que isso também é pra gente ficar atento, pra gente
né, se ligar, não, alguma coisa, né, pode estar acontecendo, porque isso realmente não é normal. Realmente, gente, né, as pessoas, elas vão, com o passar do tempo, vão ficando mais com essa perda de informação no cérebro. Mas isso é uma forma de fortalecer o cérebro, não deixar que isso aconteça, né? E então, ficar muito ligado com essas pessoas que esquecem muito das coisas, ou que até mesmo sai, ou que fica perguntando várias coisas, né? Ou o nome da pessoa, tu é fulana? Não, eu não sou fulana, eu sou tal pessoa. Aí passa uns minutinhos, cadê a fulana? Sabe? Tu tá ali na frente. Então, assim, ó, tem que tomar esse cuidado com essas pessoas, porque também é uma forma de tu cuidar, uma forma de tu dar aquele carinho, aquele tratamento que a pessoa, ela necessita e ela precisa, né? Realmente daquele determinado tratamento, né? Exatamente, assim como a Natália falou, né? É, digamos assim, normal a pessoa, quando começa a ficar mais idosa, esquecer de algumas coisas, ter dificuldade para lembrar de algo, mas a gente deve observar para ver se aquilo ali tá acontecendo seguido, se a pessoa tá esquecendo, perguntando várias vezes a mesma coisa, né? Porque são sintomas do Alzheimer e é importante, né, consultar quando você acha que, talvez possa ter alguma coisa a ver com o Alzheimer. Então, procurar, né, ir até um médico para ver o que o médico vai te dizer. A minha avó materna, né, mora conosco lá em casa e a gente começou a perceber que ela começou, assim, a fazer várias perguntas, a mesma pergunta várias vezes, né, se esquecer de algumas coisas, então ela até consultou, né, e a médica recomendou que a gente começasse a fazer atividades com ela, fazer perguntas sobre que dia é hoje, que dia da semana que a gente tá. Tu lembra daquele teu parente? Pois é, como é que é o nome dele? Fazer perguntas, estimular, né, o cérebro dela através de atividades também, procurar caça-palavras, cruzadinhas, para o cérebro ir estimulando e lembrar que ele tem que lembrar das coisas, que ele tem que continuar da mesma forma que ele era antes, né? Exatamente, e cabe a nós, mais jovens, os netos, né, que estão ali juntos, cabe a nós fazer isso para que, né, eles também não se sintam assim desvalorizados e que porque isso está acontecendo agora ninguém mais dá bola, agora a gente não tipo assim, não serve mais para nada, que realmente é o que eles pensam. Muitas vezes eles pensam, agora eu não sirvo para nada, agora eles me deixam de lado. Não, né? Tem que ter esse cuidado, porque assim, ó, um dia, isso é uma reflexão até que eu deixo, um dia, a gente hoje está com 20, 25 anos, 30 anos, mas um dia a gente vai chegar aos 70 anos e que Deus nos conceda a chegar aos 70 anos com o estilo de vida que hoje, no caso, as minhas avós têm, a avó da Amanda tem, as avós da Amanda ali tem, o estilo de vida que elas têm, entende? Porque eu creio ainda que o estilo de vida em que a gente, talvez, quando chegar, se Deus não voltar antes, né? Se a gente chegar ali com 50, 60, 70 anos, talvez o nosso estilo de vida vai estar completamente diferente do estilo de vida deles. Porque hoje eu vejo assim, ó, a tecnologia, ela tá cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais inovando, né? E, gente, pessoas de 80 anos, né, de 85 anos, têm celulares, têm WhatsApp, têm Facebook, conversam com os netos, conversam com os filhos por essa plataforma, né? Então, assim, ó, é uma forma também de estimular eles, é uma forma deles também se sentir ali valorizados, né? E deles ter aquela atividade, né? Claro, que também tem que tomar aquele cuidado assim, ó, porque às vezes fica muito em cima do telefone, não faz mais nada, é perigoso também. Mas isso também é uma forma de incentivar. E eu creio também que quando a gente chegar nessa idade, muitos outros tipos de tecnologia vai existir, né? Sabe lá se não vai existir os carros voadores, né? O jeito que tá indo. Mas realmente temos que ficar bem atentos a essa doença, que é uma doença bem importante, bem, vamos dizer assim, silenciosa, que às vezes a gente não atenta muito o que é, né? Então, é importante a gente ficar bem ligadinhos, da gente ficar sempre com informações, né? Igual que a Amanda falou ali, sempre perguntando, né? Pergunta pra avó, quantos anos tem? O dia do seu aniversário, né? Que também é
é uma forma de incentivar eles a lembrar e principalmente as coisas passadas, né? Tipo assim, que daí faz eles estimular, eles pensar mais, eles querem, tipo assim, mas eu não tô lembrando. Até porque, né, tipo assim, talvez não é o nosso caso, mas até assim a gente às vezes esquece de muita coisa, né? Eu sou campeã de esquecer de muita coisa. Eu também, eu toda hora me esqueço de alguma coisa. E tipo assim, ou do nome de alguém, assim, mas isso assim, imagina se pra nós que a gente tem 25 anos, né, 15 anos, 16 anos, esquece, imagina pra eles, né? Então tem que fazer esse estímulo, até porque a maioria das pessoas hoje, né, de 70, 80 anos, já são viúvas, já, né, vivem sozinhas, ou até mesmo ali, igual a dona Terezinha, que mora ali com a Amanda, com a Juliana, com o Fabiano e com a Rafinha. Então, já tem também aquele estímulo da própria Rafaela, né, incentivar da própria Rafaela, tipo, tá junto ali de puxar mais a tua avó, sim, né? Sim. Então, é importante fazer isso. E a gente tem lá recadinhos no Facebook da Verô. A Verô, minha prima, ela disse o programa... Deixa eu ler mais pertinho lá que eu não tô enxergando. Programação maravilhosa, parabéns. É isso aí, Verô. Obrigada pela tua participação aqui conosco, né? Fiquei muito feliz de tu tá mandando recadinho. A Jussara também mandou recadinho pra nós, né? O que ela botou aí? Isso mesmo, a Jussara lá, logo que começou o programa 7:02, ela já colocou que ela estava ligadinha aqui conosco. E agora, mais tarde, ela colocou assim pra nós. Tenho esclerose degenerativa na lombar, é horrível. Meu marido, hérnia. Como tem gente mesmo com essas doenças? Sim, né? Infelizmente, como a Jussara falou ali, né? Muitas pessoas apresentam essas doenças, né? É algo bem triste. E mesmo. A Jussara também, acho que pode até me corrigir se eu estiver errada, né? A Jussara, acho que ela faz mesmo, igual ela tem esses problemas, e a Jussara é uma que faz exercício e atividades físicas, se eu não tô enganada. Então, são coisas assim, ó, que... Imagina se a gente já tem todos esses problemas, né, de saúde, de dores, assim. Imagina se a gente não faz nenhum tipo de exercício físico, né? Eu já tô sentindo as minhas costas, assim, às vezes, dá umas ferroadinhas, assim, mas é porque eu não tô com tempo de fazer exercício físico. Exatamente, até mesmo se for uma coisa genética, se a gente não se movimentar, se a gente não fizer exercício, vai apenas piorar e não melhorar, né? E principalmente também a postura, né? Porque a gente tá assim, a gente tá, né, a coluna, principalmente ali a postura colunar, né? Da gente ficar mais reta com a coluna, da gente ter aquele parâmetro, não, eu tenho que me portar assim, os ombros caídos, a gente sempre anda com os ombros caídos, não, levanta os ombros, só que a gente não tem esse costume, a gente senta e a coluna já dá aquela envergada pra frente. É uma coisa normal, só que isso a gente também tem que se atentar, porque assim, ó, a gente é novo agora, só que um dia quando a gente estiver mais idoso ali, a gente vai sentir aquela dor, a gente vai sentir aquele incômodo. Então é bem importante a gente desde agora fortalecer os nossos ossos. E a maioria do pessoal, né, falam muito em academia e principalmente em pilates. Fazer bastante pilates. Só claro, hoje o custo do pilates, ele é bem mais alto do que tu ir para uma academia e fazer academia. Mas, até então, acho que o pilates, ele é mais eficaz do que uma academia. O pilates, ele fortalece, né? E a academia, tipo assim, te regula ali, te deixa assim com a postura mais correta, mas os dois é importante. Qualquer exercício físico que você fizer é muito importante. Anda de bicicleta, pega a bicicleta ali, dá uma volta na quadra, né? Ou vai caminhar, dá uma volta na quadra. Hoje ainda foi engraçado porque o pai saiu lá da loja e aí ele disse assim, ó, 10 minutinhos eu tô de volta. E aí ele saiu pro lado da rodoviária. E daqui a pouco ele voltou pelo lado da farmácia ali. E eu disse assim, ele fez a volta e ele mesmo disse assim, eu preciso caminhar, sabe? Então, tipo assim, às vezes também a gente sente falta daquele caminhar. Esse dia eu disse pro Michael, eu preciso caminhar, só que daí a oportunidade que eu tive de caminhar, eu não caminhei. Então, tipo assim, claro, também não caminhei porque eu tava cheia de coisa. Então, tipo assim, também tem que caminhar com mochila, com tudo a reboque, também não vai fazer eficácia nenhuma, né? Sim. E temos mais um recadinho aqui da minha mãe, Juliana. Ela mandou assim, parabéns, lindas, ótimas dicas novamente, que Deus abençoe sempre vocês, beijos. Então, muito obrigada, mãe, que Deus abençoe você. É isso aí. E a Verô, então, a Jussara também,
a Gabriela, a Juliana, vocês que estão então mandando recadinhos hoje para nós, que cada uma que mandar então um recadinho aí para nós com dicas, então vou pedir para vocês mandar dicas de assuntos que você acha importante da gente falar aqui no nosso programa, que a gente estará trazendo, então, estará pesquisando ou trazendo alguém para responder algumas perguntas sobre esses determinados assuntos. Então, se vocês puderem já mandar agora no nosso WhatsApp aí algum... já tá chegando. Algum assunto que você acha, tipo assim, né, grande e relevante ali, sobre a saúde, sobre os meios ali, que você acha que é considerável a gente pôr aqui no nosso saúde e bem-estar, a gente estará trazendo, porque eu pelo menos eu gosto, é minha área, eu gosto dessa área da saúde e sempre gosto de pesquisar, de ficar bem informada. Né, e às vezes se você tá ouvindo aí o programa ou até durante a semana pensa no assunto, esse assunto seria legal se elas levassem na rádio e fica assim, mas como é que eu vou falar para elas levar esse assunto? Não, você pode mandar pro WhatsApp da rádio, né, a sua dica. E temos mais recadinhos do César, do Johnny. Isso aí, ele diz assim, gostei muito de vocês estarem falando da diabetes, essas doenças crônicas. E ele mandou um abraço, então um abraço para você também. É isso aí, abraço pro Bernardo, pra Helena. O Johnny é o pai da Verô. É o pai da Verô também. E eles moram em Esteio, então o pessoal de Esteio ligadinho também conosco, né? Também o pessoal de Xangri-Lá, né? A Jussara ali, o pessoal de Taquari, então... A gente fica bem honrado com esses recadinhos. Você não imagina a felicidade que eu e a Amanda a gente fica quando a gente recebe um recadinho. Então, obrigada por vocês estarem aí comentando, por vocês estarem aí mandando seus recadinhos. E como a Amanda falou ali, você pode mandar esses assuntos para o WhatsApp da rádio ou até mesmo nas nossas redes sociais da rádio, nas nossas redes particulares, também não tem problema nenhum, você pode entrar em contato mandando lá, a gente vai trazer aqui, né, em pauta, colocar, a gente avisa você, a gente vai estar falando sobre o teu assunto, que você deu a dica lá, porque é importante, porque às vezes eu sei que é fácil a gente chegar ali no Google e pesquisar, gente, só não pesquise Wikipédia, por favor. Mas é fácil, só botar ali no Google, gente, abre um monte, abre vídeo, abre tudo quanto é informação. Mas a gente explicar e entender, a gente saber ler e entender é outra coisa, é completamente diferente. Então a gente traz esses assuntos aqui para tentar explicar, para tentar explanar esse determinado assunto para vocês. E eu acho que também dessas doenças crônicas é um assunto assim que hoje... Todo mundo tem uma doença crônica. Todo mundo tem uma coisa ali que fica incomodando. Seja dor nas costas, seja ali agora dessa obesidade que entrou, diabetes. Então, assim, quase sempre alguém vai ter um tipo desse tipo de doença. Então, é importante você ficar bem informado. E aqui na nossa rádio, a gente sempre procura trazer conteúdos importantes, conteúdos de extrema ali, curiosidade, para sempre estar informando você com tudo que a gente tem aqui, né? Então a gente tem mais recadinho aí, Amanda? Então a gente vai... Não tem? Então a gente vai aí já chegando às 7 horas e 59 minutos. A gente já está então encerrando aí o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Agora você fica até às 9 horas com a nossa programação livre, com os nossos louvores. E às 9 horas da noite a gente vai voltar com um assunto, gente, muito legal. Muito legal. Para quem não sabe, amanhã, 1º de setembro, a gente está entrando no mês do Setembro Amarelo. Então a gente vai estar comentando sobre este Setembro Amarelo aqui no nosso Vida Feminina. Um assunto de extremíssima importância. Onde ele acomete tanto mulheres quanto homens, principalmente jovens e adolescentes. Então você que é pai, você que é mãe, fiquem ligadinhos no nosso Vida Feminina a partir das 9 horas da noite. A gente vai estar trazendo a história, a gente vai estar trazendo vários assuntos sobre este Setembro Amarelo. Então, assim, você fique aí ligadinho conosco, porque vai ser um papo bem legal. A gente vai estar aqui
com a Aninha também. A Aninha vai estar aqui conosco. Então você não perca o nosso Vida Feminina hoje a partir das 9 horas da noite. E lembrando também que a partir das 10 horas da noite a gente tem o Papo Teológico, que vai estar aqui o Maico, vai estar aqui o Patrick, eles vão estar falando também sobre um assunto bem legal. Então, vou deixar o Maico aí dar o seu feedback do programa dele, para você já ficar assim com aquela pinceladinha para você saber, né? Vamos ver se ele vai deixar aquela pinceladinha indo pro programa dele. Então, é contigo, Maico. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí, então. Hoje às 22 horas tem o programa Papo Teológico. E a gente vai estar aí conversando aí sobre o capítulo 6 de João, ali, um evento ali que é a multiplicação de pães, mas o foco não vai ser a multiplicação do pães, mas sim o que acontece depois. Então, vamos analisar o que Jesus fez depois, ele deu umas tretas ali, e a gente vai ver o que a gente pode aprender com isso aí. Então, fique ligadinho às 22 horas. É isso aí, então, às 22 horas, o Papo Teológico. Não perca esse programa, ele tá muito legal, gente. A cada segunda-feira é uma curiosidade sobre a Bíblia. Cada segunda-feira é uma explicação que eles trazem aqui. Então, assim, ó, não perca, porque é um conteúdo bem legal, um conteúdo que eles ficam a semana inteira se preparando para trazer um conteúdo bom para vocês, um conteúdo que realmente vai edificar a vida de vocês, de todos nós cristãos, não cristãos, mas que estão escutando aqui a nossa rádio Web TK Gospel. Então eu deixo aí meu boa noite, me despedindo apenas do Saúde e Bem-Estar desta segunda-feira, 31 de agosto, às 20 horas e 2 minutos, mas a gente volta às 21 horas com o Vida Feminina. Então eu deixo aí o meu boa noite, uma boa semana a todos, a vocês que estão nos escutando, nos assistindo ali pelo Facebook. Compartilhe, né, essa live aí, manda para os seus amigos, né? Você sabe que alguém tem alguma doença crônica, então manda aí que tem várias curiosidades que a gente trouxe. E é contigo, Amanda. Isso aí que a Natália falou, compartilhe com seus amigos, né, para aquelas pessoas que você conhece, porque esse é um assunto bem importante e trouxe, né, curiosidades bem interessantes. Como ela falou também, fiquem ligadinhos que já nós voltamos com o Vida Feminina. Deixo aqui então meu boa noite, boa semana a todos. Uma boa noite a todos então e até às 21 horas. Você está ligado na Rádio Web TK Gospel. Utilidade pública. Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Momento de reflexão. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer